Fala aí, torcedor do nosso canal Galego 77, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo pra gente falar da vitória do Fluminense sobre o Vasco, 1-0 para o Tricolor. Gol do Kevin Serna aos 31 minutos do primeiro tempo. E com essa vitória, o Fluminense larga na frente aí no Campeonato Carioca. Estamos aí na semifinal. Domingo que vem teremos a partida de volta que será no Maracanã, né, com o mando de campo do Fluminense, e o Fluminense joga pelo empate para se garantir na grande final do Campeonato Carioca. Vamos trazer aí o pós-jogo, o Zinho, os jornalistas direto do estádio. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fluminense, tudo do Tricolor você encontra aqui no nosso canal Galego 77. Não obrigou o Fábio a fazer nenhuma defesa. Então, assim, um time que fica quase que o segundo tempo todo jogando dentro do campo do adversário. O Fluminense baixou as linhas, as mudanças, né, que o auxiliar, o Zubeldia, o auxiliar dele fizeram, foi para fortalecer a marcação. Você vê que ele faz dobra de lateral esquerdo pelo lado esquerdo, ali o Arana com o René, tira o Acosta, que é o meia que organiza o time, para colocar o Nonato, tira o John Kennedy centroavante, para fortalecer com a expulsão do Bernal. E o Fluminense tem uma estrutura, né? Tem uma obediência tática, está melhor do que o Vasco, vive um momento melhor que o Vasco. O Vasco, com essa posse de bola, você vê ali as estatísticas no segundo tempo, né? Foram melhores para o Vasco em termos de posse de bola, mas criar chance de gol, teve cruzamento, bola daqui, bola dali, muito esforço, os jogadores correndo, se dedicando, mas qualidade, a criatividade não teve. Colocou o Brenner com o Spinelli na frente, dois atacantes, para ver se jogava em cima dos zagueiros do Fluminense, fazia os jogadores do Fluminense descerem as linhas, jogarem quase lá dentro do gol, mas a bola não chega, não tem a criatividade. O Rojas baixou para jogar quase como o segundo volante, porque o Tietê que saiu para entrar o Brenner. Então não teve aquele meia criativo, o Rojas não fez um grande jogo, teve lampejos de meia articulador durante o jogo, muito pouco. Percebo o Vasco, os atletas sem confiança, sem personalidade para tentar uma jogada, para arriscar um lance. Cada um toca por outro, meio que se livrando da bola, não é criando ou combinações de jogada, não vejo. Ao contrário, no Fluminense você vê muito isso. É um time com confiança, larga na frente, tem a vantagem. Segundo jogo é no Maracanã, mando de campo do Fluminense, e o Fluminense com a vantagem. Zé, eu já vou colocar você na conversa também, até porque no meio de semana o Flu vai reencontrar o Arias e o Vasco faz um jogo pesado contra o Santos, hein? Na Vila. Já estão tudo aquele tumulto que a gente pesado para os dois, né? Nas redes sociais já estão colocando assim o jogo da dança das cadeiras. Pode ser. Ou da fila do desemprego, no caso, né? Pelo menos de um lado, imagino. Bom, aliás, já vou perguntar para o Rafael Marques, então, nesse sentido. Vou chamar o Rafa e o Cícero, começando com o Rafa para falar do Vasco, porque é o mandante, tá? Mais claro, a vitória, então, do Fluminense no Newton Santos. Rafa, boa noite. O Vasco, então, mesmo jogando com um a mais durante boa parte do jogo, não conseguiu um bom resultado hoje, mais uma vez contra um time da Série A do Brasileiro. Rafa. E outra vez, né, Bruno, boa noite para você, para o Zinho, para o Pascoal, para o Zé Elias, para o fã de esporte conectado com a gente aqui no Equipe F. E o técnico Fernando Diniz termina um jogo do Vasco sendo vaiado pelo torcedor. Em 11 partidas na temporada 2026, após 4 delas, Fernando Diniz foi chamado de burro, foi hostilizado pelos torcedores presentes nos estádios, independentemente de ser São Januário, Newton Santos, Maracanã, o local onde o Vasco tenha jogado, o treinador passando por uma fase de extremo descrédito perante o torcedor. O Vasco, bem destacou o Zinho, né? Teve muita posse de bola, mas não teve eficiência para trazer os números absolutos do Vasco em termos ofensivos. Foram 8 finalizações, só 2 certas, e uma delas, aquele chute do Rojas, aos 42 minutos do primeiro tempo. Significa dizer que, com um homem a mais, desde a expulsão do Bernal aos 18 minutos do segundo tempo, o Vasco
Vasco não chutou uma bola contra o gol defendido pelo goleiro Fábio, dando algum tipo de trabalho para o sistema defensivo do Fluminense. O Vasco agora amargou a sua 4ª derrota em 11 jogos na temporada, com mais 4 empates e apenas 3 vitórias. Vitórias que aconteceram contra equipes de menor investimento, Maricá, Boa Vista pelo Campeonato Carioca e o Botafogo também pelo Campeonato Carioca, só que naquela altura o Botafogo jogando como equipe muito alternativa, quase nenhum titular, e o Vasco venceu por 2-0 o clássico em São Januário. Vocês bem destacaram, tem o jogo contra o Santos na próxima quinta pelo Campeonato Brasileiro e a pressão é muito grande em cima do técnico Fernando Diniz. O que nós temos de informação é que o presidente Pedrinho segue confiando no trabalho do treinador. Todavia, cada jogo que se sucede, o Vasco vem demonstrando mais falta de autoconfiança. E isso é uma constatação quase que única entre as pessoas que estão na órbita do futebol do Vasco. E aí, claro, nas conversas constantes entre o Pedrinho e o Fernando Diniz, pode se desenvolver alguma movimentação em contrário. Mas Pedrinho é um fã, confesso, da metodologia do Fernando Diniz, que efetivamente não tem dado certo, em especial nesta temporada de 2026. O Vasco não consegue encaixar depois das saídas do Ryan, principalmente, e também do Verrete. E agora o primeiro jogo sem o Felipe Coutinho, que recentemente acertou a sua rescisão de contrato com o Vasco, não veste mais a camisa cruz-maltina. Para o jogo de hoje, o escolhido para ser o seu substituto foi o Rojas, alternou bons e maus momentos, como o Zinho já destacou. E no ataque, uma novidade, o Spinelli começou jogando e o Brenner ficou no banco de reservas. Antes de passar para o estúdio, eu queria pedir uma parte para falar especificamente sobre um jogador, Nuno Moreira. Mais uma atuação abaixo da crítica, desde aquela situação do flagra, dele tomando uma bronca de maneira exacerbada do técnico Fernando Diniz durante o jogo contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Desde aquela partida, Nuno Moreira não conseguiu mais jogar metade do que jogou pelo Vasco no ano passado. E ele hoje foi substituído aos 6 minutos e meio do segundo tempo. Normalmente o Vasco não faz zona mista, os jogadores não falam quando o time perde, mas o técnico Fernando Diniz, esse sim, vai conceder daqui a pouco entrevista coletiva e nós vamos tentar trazer aqui para o Fã de Esporte algumas observações do treinador sobre estas situações. Especificamente sobre o Nuno Moreira, que não saiu do intervalo, saiu aos 6:30 do segundo tempo. O que será que de tão errado o Nuno Moreira fez no segundo tempo, em 6 minutos e meio, para não ter saído já no intervalo? Vai saber, hein, Bruno? E agora vamos trazer aí o Cícero Melo, direto do Newton Santos, trazendo ali as informações após a partida, após a vitória do Fluminense. Fluminense que largou na frente aí no Campeonato Carioca. Chega com moral, meio de semana tem o Palmeiras agora pelo Campeonato Brasileiro, né? Vamos trazer aí o Cícero Melo agora. Boa noite a você, Bruno, aos companheiros, ao Fã de Esportes. Uma vitória muito importante do Fluminense, primeiro porque o Fluminense era o visitante, apesar do jogo ser em campo neutro, estádio Newton Santos, já que São Januário não teve a liberação por segurança, a polícia não liberou, e o Maracanã está ocupado aí com o jogo Flamengo-Madureira, então o Vasco optou por jogar aqui no estádio Newton Santos. Carga dividida de ingressos nos 2 jogos. Público pequeno hoje, 10.818 presentes, sendo aí 60% a 70% de cruz-maltinos e aí 30% no máximo de tricolores. O Fluminense que teve o técnico Luiz Ubeldi expulso logo aos 25 minutos de jogo, né? Não se sabe exatamente o que ele pode ter falado, que ele recebeu o cartão vermelho direto, não teve nem cartão amarelo e parece que foi um alerta do auxiliar para o árbitro da partida, o Jodis Nascimento de Souza. Depois vamos saber exatamente o que ele pode ter falado. É claro que depois ele ficou possesso, quis invadir o campo, todo mundo pensou até que ele ia agredir o árbitro, mas foi retirado de campo. Aí o Fluminense, aos 31 minutos, fez esse gol, depois de um escanteio, o gol do Serna, uma ajeitada de cabeça do Bernal, o Serna pegando de primeiro, e foi o 5º gol dele na temporada, é o artilheiro do Fluminense nessa temporada. Aos 18 minutos do segundo tempo, o Fluminense teve numa jogada atabalhoada, uma falta a favor do Fluminense, ensaiada, onde é que estavam os 2 zagueiros. O Freitas chutou em cima de um jogador do Vasco. E o James acho que estava na área. O Vasco tomou a bola no contra-ataque e aí o jogador do Fluminense, Bernal, teve que parar o Adson com falta. Foi expulso, o Fluminense ficou com 10. A partir daí o Fluminense abdicou de atacar. Apenas se defendeu, colocou o Nonato logo em seguida no lugar do John Kennedy para reforçar o meio de campo, né? Para o meio de campo ficar composto novamente. E depois, quando o Vasco passou a ter o domínio total da bola e só levantar a bola
bolas para a área, o Ignacio entrou e aí o Fluminense ficou com 3 zagueiros altos e o Vasco praticamente não teve perigo nenhum, apesar de ter o domínio total da posse de bola. O Fluminense segurou essa vantagem e terminou ganhando por 1-0, muito importante. Lembrando que a única desvantagem em clássicos cariocas que o Fluminense tinha sob o comando do Zubeldia era com o Vasco. Em 3 jogos, 2 vitórias do Vasco, uma do Fluminense. Agora igualou tudo. 4 jogos, 2 vitórias para cada lado sob o comando do Zubeldia. O Fluminense, olha só que aproveitamento. 4 clássicos cariocas nesta temporada. 4 vitórias, 100% de aproveitamento. 2 sobre o Botafogo. Uma no Carioca, outra no Brasileiro. Uma no Flamengo e uma no Vasco no Campeonato Carioca. Para o jogo de volta, que será no próximo domingo, 6 da tarde, agora com mando de campo do Fluminense no Maracanã, mas com a carga de ingressos continuando sendo dividida, aí a torcida do Fluminense já deve comparecer em grande número. Fluminense, além de perder o técnico Luiz Ubeldia, vai cumprir suspensão, o Maxi Cubeiras, que é o auxiliar técnico que comandou o time hoje quando ele foi expulso, vai comandar o time no próximo domingo, ainda perdeu o Bernal expulso, tudo indica que o Nonato deve começar jogando. Só que o Fluminense, antes de decidir com o Vasco uma vaga para a final do Carioca, na quarta-feira tem um jogo talvez o mais difícil do ano. Vai jogar contra o Palmeiras na Arena Barueri, em São Paulo, quarta-feira, 9h30 da noite, contra o John Ares, primeira vez que ele vai jogar contra o Fluminense. Portanto, uma vitória heróica do Fluminense, que sai na frente, agora só precisa de um empate no próximo domingo para se classificar para a final do Campeonato Estadual. Bruno. E quem falou também foi o Zé Elias, pessoal. O Zé Elias deu a sua opinião aí sobre o clássico, a vitória do Fluminense e o favoritismo do Tricolor, né? Porque o Tricolor agora larga na frente no Campeonato Carioca, joga pelo empate na partida de volta, mas como eu falei mais cedo, meio de semana tem Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, né? Vamos ver aí se o Zubeldia vai poupar alguém. Creio que não, força máxima no Brasileiro e no Carioca. Vamos aí trazer um corte aí do Zé Elias agora. Boa noite, Brunão. Boa noite, Pascoal. Boa noite, vovozinho. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É porque é uma equipe. Primeiro, ele conseguiu colocar um padrão de jogo, né? Tem uma organização muito bem, ele tem essa característica. Aí você tem bons jogadores e jogadores com personalidade. Quando a situação está difícil, complicada, pedem a bola, vamos jogar daqui para mim. Eu vou citar, o vovozinho falou sobre jogadas, né, que conseguia sair jogando. Eu estava ao lado do Pascoal. O Martinelli pega uma bola dentro da área, mesmo com um homem a menos. Pega uma bola do meio da área, dentro da área, sai driblando para sair jogando, toca a bola no meio campo, recebe de novo e joga essa bola para o Kennedy, que é a bola que o Kennedy vai para o mano a mano e consegue fazer o chute, quase sai o segundo gol. Essa situação você não vê já no Vasco, você já não consegue ver. Eu não sei se o Pascoal e o vovozinho vão lembrar. Quando nós falamos aqui sobre o Fernando Diniz, eu citei até uma situação que passa, né, que na cabeça dos jogadores, porque eu já vivenciei isso. O treinador que criou o Fernando Diniz é o Paulão, eu joguei futsal com o Fernando Diniz, então eu sei exatamente a forma como ele pensa e a forma como ele trabalha. E falei aqui, vai chegar um determinado momento que os jogadores irão ter medo, ter insegurança de jogar. Por quê? Porque a pressão é tão grande pelo resultado e a pressão é tão grande pelo fato de acertar a jogada e se errar vai tomar o esporro, né? Como a gente tem visto aí. Então os caras não querem a bola. Eles começam a ter medo de jogar. Porque tem a pressão da torcida e o resultado. Aí o treinador pede para você fazer as coisas. Se você não faz ou se você erra, ele te dá um esporro porque você tem que acertar. Aí nós estamos vendo o que está acontecendo. Pega a bola, todo mundo... falta de confiança, Aí você perde a confiança para jogar. Especialmente nesse sistema de jogo que o Fernando Diniz exige, ou que ele tenha as ideias, né, e a metodologia, a sua forma de enxergar o jogo. Se você não tiver confiança para jogar, você não consegue executar. Ele tem a forma de treinar futsal, então você, pelas repetições, automaticamente isso vem na hora do jogo. Só que uma coisa é você treinar contra os seus próprios companheiros e outra coisa é você executar num jogo onde tem a pressão da torcida, a necessidade pelo resultado e você tem adversários que são diferentes daqueles dos quais você está acostumado a treinar. Velocidade, tempo de jogo, posicionamento, ou seja, as dificuldades são outras. Né? Então, isso acaba afetando. E se você observar e analisar em toda a carreira do Fernando Diniz,
você vai ver que em quase todos os times, acho que com exceção do Fluminense, quando foi campeão da Libertadores, em quase todos os times, ele teve esse momento e os times fizeram as mesmas coisas. Começaram a ter dificuldade para jogar, não tinham confiança para jogar, aí ele coloca 150 atacantes, deixa um zagueiro e põe 150 atacantes lá e chuveirinho, e põe a bola do lado para tentar um contra um. Então, assim, eu acho que assim, você precisa ver o que está acontecendo. Eu sempre falei aqui, e não é a primeira vez, sobre o Fernando Diniz. Você precisa ter um plano B, você precisa ter um plano C, você precisa entender o adversário como está jogando e a força do adversário. Você não pode pensar somente no seu time. Né? E muitas vezes nós vemos isso no time do Fernando Diniz. Ele pensa a maneira que ele joga, do jeito que ele joga, e ele não percebe que do outro lado tem adversários que já sabem como ele joga, já conseguem criar situações para dificultar o time dele para jogar e ganhar do time onde ele trabalha, e ele não muda. Ele não entende que ele precisa mudar. Então, esse é o grande desafio dele, da carreira dele. Mas vê aí os últimos anos. Mas o ano passado ele chegou na Copa do Brasil. Quantas partidas o Léo Jardim foi um dos melhores jogadores? Disputa de pênaltis. Ele passa com... Sim, e o ano passado... Se não me engano, três disputas seguidas. De pênaltis. Inclusive contra o próprio E o Fluminense. ano passado, se eu não me engano, por favor me ajudem aí, que são tantos jogos, o Vasco se salvou da situação do rebaixamento na penúltima rodada. Se eu não me engano, porque por causa de uma combinação de resultados, ele conseguiu se salvar. Quando ele assume, estava lá embaixo, aí ele dá uma boa arrancada no Brasileiro. Mas depois cai de novo, e aí depois, no finalzinho, acho que é na penúltima rodada... Corre um risco ali, fica correndo um risco. Ele corre um risco, aí tem uma combinação de resultados. Na última rodada, ele joga sem esse risco, mas a situação foi complicadíssima. Então, assim, vamos ver até onde o Pedrinho vai comprar essa ideia. Eu acho que até a próxima quarta-feira, a gente não sabe, depende do resultado, e ver o que vai acontecer, porque a pressão é enorme para cima dele. Quinta-feira, então, fica um pendurado e o outro do fio da navalha, é isso? Pascoal, assim... Vasco e Santos. A dança das cadeiras, porque o Vojvoda, a gente precisa ver se vai durar até quinta. Se chega na quinta. Porque já estão falando que estão buscando treinadores. Eu venho escutando rádio, assistindo e vendo. Claro. Então já estão falando, já estão à procura de treinadores. Até porque faz tempo que existe uma insatisfação com o trabalho. E o Fernando Diniz, o próprio Rafa Marques trouxe aqui pra gente. É o quarto jogo já com pressão, com vaia, com um monte de coisa da torcida. A gente não sabe até quanto isso pesa, né? Agora, até antes de seguir aí a conversa do Diniz, até porque a gente vai... Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Fluminense 1-0 sobre... o Vasco, né? Aqui a gente está na Taça Rio. Deixa eu colocar aqui no Campeonato Carioca certinho, né? Tá aqui, ó. Olha aí, ó. Fluminense vencendo o Vasco por 1-0 no Newton Santos. E vamos ter agora 8h30, vai começar agora. Vai começar agora Flamengo e Madureira. Essa partida é no Maracanã com o mando de campo do Flamengo. E aí depois joga novamente no Maracanã. É brincadeira isso, né? O Flamengo vai jogar 2 vezes no Maracanã. Primeira, mando de campo, aí o segundo com mando de campo do Madureira, mas aí o Flamengo ainda joga no Maracanã. E aí, torcedor, na sua opinião, quem foi o melhor do jogo? Quem foi o melhor da partida? Deixa nos comentários aí a sua participação. Sua participação ela é muito importante. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.